Eu tenho 14 perfumes da Zara na minha coleção e eu vou te falar agora quais valem a pena comprar e quais são uma furada. Fala pessoal, meu nome é Gabriel. No vídeo de hoje eu vou borrifar, comentar e dar nota para cada um dos perfumes da Zara que eu tenho aqui na minha coleção. Fique até o final que você vai conhecer os principais perfumes da Zara no mercado e vou falar quais são aqueles que eu recomendo para todo mundo ter na sua coleção. Então bora lá para o primeiro perfume da lista. Vamos começar a lista com esse perfume aqui. É o Vibrant Leather, um dos perfumes mais famosos da Zara. Inclusive fez tanto sucesso que eles fizeram vários flankers. São várias variações desse perfume aqui. E eu tenho 4 flankers desses na minha coleção. Obviamente que hoje em dia deve ter muito mais, deve ter uns 10 flankers diferentes. Vou borrifar ele na fita aqui agora. Bom, é um perfume bem fácil de usar. Eu acho que daria para usar em qualquer estação do ano. Eu acho que ele é um pouco mais masculino do que feminino, mas nada impede, né, que qualquer pessoa possa usar isso aqui. E esse perfume aqui é uma alternativa para o Creed Aventus, que é um perfume de nicho bem mais caro. Inclusive, eu fiz as contas aqui, esse perfume saiu mais ou menos 10 vezes mais barato do que se eu tivesse comprado o Creed Aventus. Apesar de ser 10 vezes mais barato que o Creed Aventus, não dá para comparar a qualidade dos ingredientes da Creed com os ingredientes da Zara aqui, né? A Creed é bem superior. Esse perfume aqui eu recomendo para qualquer estação do ano e para várias situações também. Ele é tranquilo para ir para o trabalho, tranquilo para usar na academia, então é bem fácil de usar o Vibrant Leather. Bom, mas esse perfume aqui, apesar dele ser bem tranquilo de usar, ele não é tão original. Então para mim vai ser nota B. Vamos para o segundo perfume agora, esse perfume aqui, a Day Fragrance. Vou borrifar ele na fita aqui primeiro. Tampa dele aqui de madeira. As notas desse perfume estão no próprio rótulo. E as notas de topo tem aqui a bergamota e o limão. É o primeiro cheiro que vem aqui na fita de cara. Bom, esse aqui é um perfume cítrico, para mim é bastante compartilhável. E ele se parece muito com outro perfume que eu tenho na minha coleção, que é esse aqui. Neroli Portofino. Essa versão aqui é a Aqua, eu não tenho a versão original, né, que é só Neroli Portofino. Mas vou borrifar ele na fita aqui também para poder comparar. O frasco dele é muito bonito. Dá para substituir tranquilo. Não acho que vale a pena pagar o preço cheio do Tom Ford aqui não. Bom, dei uma olhada aqui de novo. Esse perfume aqui me custou $40, que dá mais ou menos R$160. Eu comparei o preço do Tom Ford Neroli Portofino. E esse perfume aqui, apesar de ser bem parecido, custa 7 vezes menos do que o Neroli Portofino. O cheiro dele é muito bom. Gosto bastante de perfume cítrico assim. Só que no inverno, tempo frio, esse perfume aqui não vai rolar. E esse é o perfume da Zara que eu mais usei esse ano até agora. Então, por conta disso, pra mim, a Day Fragrance nota A. Vamos pro terceiro perfume da lista, é esse perfume aqui. Magnificently. O terceiro perfume da lista é esse perfume aqui. Magnificently Dubai, dos últimos perfumes da Zara que eu comprei. E ele tem aqui a tampa imantada. Vou rifar ele na fita aqui. O borrifador dessa linha aqui é muito bom, que tem esse frasco aqui com a tampa preta. Eu tenho outro perfume dessa linha aqui, vou falar mais tarde. A principal nota aqui é a noz moscada e o açafrão. Eu tenho vários perfumes com açafrão, inclusive, aqui na minha coleção. E eu acho que ele seria um perfume um pouco mais masculino do que feminino. Mas, de novo, nada impede que qualquer pessoa possa usar esse perfume aqui. Eu gosto bastante da nota de açafrão, mas quando eu quiser usar um perfume com açafrão, eu não me vejo usando esse perfume aqui. Eu vou mostrar um outro perfume aqui da minha coleção que também tem couro e açafrão. E esse perfume aqui. Um perfume novo na minha coleção. A marca chama Laboratório Olfativo. Eu acho que é uma marca italiana. E o perfume chama Neurotic. Esse aqui é o frasco dele de 30 ml, esse é o frasco menor. Só que o perfume é tão forte que, pra mim, 30 ml já é suficiente. Inclusive, isso é outra coisa que eu acho que eu já falei no outro vídeo. Quando você começa a colecionar perfume e tem uma coleção um pouco maior assim, não recomendo ficar comprando os frascos de 100, de 80 ml. Hoje em dia, sempre que possível, sempre que justificar o preço, eu compro o frasco menor mesmo. Esses perfumes eles não se parecem um com o outro, eles só têm as notas parecidas mesmo. Então, por exemplo, se eu quiser usar um perfume pro frio, né, com nota de couro, de açafrão, eu vou usar esse aqui e não vou usar o Zara. Ou no fragrante, que falam que esse perfume lembra um pouco o M7 da YSL, Yves Saint Laurent. Eu tenho um decante de 10 ml dele aqui, e de novo, se for comparar esse perfume aqui com o M7 é até sacanagem. Eu vou usar o M7 sempre, antes desse aqui. Então, pelo fato de eu ter vários perfumes na coleção
que tenham notas parecidas com esse aqui, eu não me vejo usando muito esse Zara. Então pra mim é nota C. Quarto perfume da lista é um com o nome deveras longo. Tá aí na tela. Sunrise on the Red Sand Dunes. Vou rifar ele na fita aqui primeiro. Borrifador bem trash. Esse perfume aqui ele é bem cítrico. Ele tem uma fixação bem boa na pele, pelo menos comigo. As principais notas deles vão ser a mandarina e a bergamota. Eu acho que é um perfume que é muito bom pro verão. Bom, não tenho nenhum perfume da Louis Vuitton na minha coleção, mas muita gente que tem aqueles perfumes, eu já borrifou alguma vez, e borrifou esse perfume aqui, falam que esse perfume lembra demais o Imagination da Louis Vuitton. Bom, esse perfume aqui ele é muito versátil. Pra mim seria facilmente um perfume assinatura, principalmente se você não tiver tantos frascos assim na coleção. Pelo fato de eu gostar muito do cheiro dele, ele lembrar um perfume que é muito mais caro do que ele, pra mim, esse perfume é nota A. Bom, pro quinto perfume da lista agora é esse aqui, é o Oud Vibrant Leather. É um dos 4 flankers que eu tenho do original, do Vibrant Leather. Vou rifar ele no papel aqui primeiro. Esse perfume aqui eu acho um pouco mais masculino, e muita gente acha ele parecido com o Dior Fahrenheit. Bom, eu não tenho um frasco do Dior Fahrenheit, mas eu tenho um decante aqui de 10 ml. Vou borrifar ele na fita aqui para comparar. Pior que lembra mesmo. E é engraçado, né? Porque o nome do perfume é Oud Vibrant Leather. Mas eu não sinto cheiro nenhum de oud nesse perfume aqui. Nem o sintético. Obviamente um perfume nesse preço não teria oud natural, mas realmente ele lembra o Fahrenheit. Bom, pra mim eu sinto mais o cheiro de couro do que de oud desse perfume aqui. Eu acho que seria uma versão mais leve do Fahrenheit, na verdade. Ele não tem aquele cheirão de gasolina forte do Fahrenheit. Mas pelo que eu me lembro, a última vez que eu usei esse perfume aqui, eu achei ele muito linear. Então ele não muda muito com o passar das horas, não. E eu, sinceramente, não curto muito perfume assim. Então por conta disso, esse perfume aqui pra mim, nota B. O sexto perfume da lista é esse perfume aqui, o Elegantly Tokyo. Vou rifar ele na fita aqui primeiro. Bom, de acordo com o Fragrantica, as principais notas aqui são o lírio, o jasmim, e pelo nome aí, né, tem Tóquio no nome, flor de laranjeira. E a flor de cerejeira, que é uma flor típica japonesa. Bom, esse perfume aqui é um floral branco. Pra mim ele é compartilhável, só que muita gente pode achar que ele é mais feminino. Mas eu não entendo o Fragrantica falando que tem uma nota amadeirada, e eles oficialmente falam que tem nota de oud. Pra mim eles viajaram falando que tem oud aqui, sinceramente. Eu acho que daria pra usar esse perfume aqui tranquilamente no escritório, na academia, no dia a dia, ele é bem tranquilo de usar. E esse perfume aqui é o Zara favorito da minha esposa. Então, não só eu gostei bastante dele, como ela gostou também. Se eu soubesse que eu gostava tanto desse perfume, eu teria comprado um frasco maior. Esse frasco aqui é só de 30 ml, só que por ser um perfume mais fresco, acaba que a gente borrifa um pouco mais do que o normal. Então por conta disso tudo que eu falei, esse perfume aqui facilmente nota S. Vamos pro sétimo perfume da lista agora, é esse aqui, o Vibrant Leather and Tobacco Elixir. Apesar do frasco ser parecido com os outros que eu já tinha mostrado aqui, esse aqui, a tampa dele não é imantada. Já a linha Elixir ou Elixir, por ser um pouco mais cara, eles têm a tampa aqui imantada. Vou rifar no papel. Borrifador mais ou menos. De acordo com o Fragrantica, esse perfume aqui tem notas de couro preto, tabaco, obviamente, por conta do nome, e baunilha. Muita gente no Fragrantica e em outros fóruns fala que esse perfume aqui lembra bastante o Parfums de Marly Layton Exclusive, mas eu também, aqui na minha coleção, não tenho nenhum perfume dessa marca, então vou ficar devendo a comparação desses dois. Gosto muito desse perfume, mas não gosto tanto quanto um outro perfume dessa mesma linha, que eu vou falar daqui a pouco. Então por conta disso, é um perfume de muita qualidade, muito bom, mas pra mim, nota A. Pro frio, né? Perfume de tabaco e baunilha doce assim, pro frio. No calor vai ser enjoativo. Próximo perfume da lista agora é esse aqui,
é o Silver Absolute, um dos últimos perfumes que eu comprei também da Zara. Eles tiveram uma promoção de 30% de desconto em vários perfumes no site. Eu fui no shopping aqui perto para tentar borrifar na pele, para poder ver se era uma boa, e eles não tinham estoque. Então aquilo que eu já falei em outros vídeos aqui, né? Perfumes da Zara têm disponibilidade muito estranha. Às vezes tem perfume disponível online, mas você não acha na loja e vice-versa. Vou borrifar esse perfume aqui no papel. O perfume da Zara é um pouco mais barato, né, do que perfume de nicho, então não tem tanta dó de borrifar, não. Como eu disse, eu não consegui borrifar esse perfume aqui na loja, eles não tinham em estoque, então eu acabei lendo avaliações no Fragrantica, e muita gente falou que esse perfume lembra bastante o Amouage Reflection Man 45, que é a versão nova, né, do Reflection Man. Então eu pensei, vai ser um perfume excelente, né, dá pra comprar às escuras. Não é um perfume caro, mas dá pra comprar nas escuras. Só que esse perfume é muito sem graça. Ele é tão sem graça quanto esse perfume aqui, o YSL Myself. Esses dois aqui, ó, pode dar as mãos aqui, pode se pegar, vazar na minha coleção daqui a pouco. Pensa num perfume sem graça. Esse perfume não vai ficar muito tempo na minha coleção. Então, por conta disso, por ser um perfume que não vai ficar muito tempo na minha coleção, e por ser o perfume mais sem graça que eu tenho na minha coleção, agraciado aqui com a nota D. Esse perfume é tão ruim que eu nem coloquei as notas do perfume aqui nas anotações que eu tenho. O nono perfume dessa lista é esse aqui. É o Wood Street. Esse aqui também eu comprei online com os 30% de desconto que eles estavam tendo. Foi bem recentemente, tem coisa de menos de um mês. Vou borrifar ele na fita aqui agora. Cara, os borrifadores da Zara é bizarro. Tem uns que são muito bons, tipo dessa linha aqui. Agora, tem outros que, pelo amor de Deus. Bom, esse perfume aqui é um dos últimos da Zara que eu comprei pra minha coleção. Só que ele é um perfume mais pro frio, por conta das notas dele. E como aqui é verão no Canadá agora, é um perfume que não deu pra usar ele ainda. Eu borrifei algumas vezes durante o dia, mas eu não tive a chance de usar o dia inteiro. Bom, esse perfume aqui tem olíbano, cedro, pimenta preta e rum. Pra mim, esse perfume aqui da Zara lembra bastante um outro que eu tenho na minha coleção que é um pouco mais caro. É esse perfume aqui. Tom Ford Black Lacquer. Não sei se vai dar pra ler aí na câmera, mas acredite, está escrito aqui, Black Lacquer. Bom, vou borrifar na fita para comparar também. Esse frasco aqui ele é bem bonito, da Tom Ford, mudando um pouco de assunto. Você vê que o borrifador dele é preto também. A etiqueta é preta, o frasco é preto. Só para comparação, o Neroli Portofino Aqua que eu tenho, que tem um borrifador dourado, com a letra dourada, e esse ele é todo preto. Vou borrifar o Tom Ford Black Lacquer na fita. Uma borrifada só, muito caro. Assim, lembra, mas o Tom Ford é melhor. Bom, eu gostei do Wood Street, mas de novo, é um perfume que se parece muito com o perfume que eu já tenho na coleção, e que eu investi um pouco mais. Então eu vou acabar usando bem mais esse perfume aqui, quando tiver frio, né, para usar esse perfume, do que o Zara. Então por conta disso, o Wood Street vai ficar com uma nota B. Bom, chegando na reta final aqui dessa lista agora, o 10º perfume que eu vou falar é esse aqui, é o Vibrant Leather Extreme. Perfume relativamente novo aí na linha da Zara. E é mais um flanker do original aqui, do Vibrant Leather. Vou borrifar ele na fita. O borrifador é muito bom. E tampa imantada. Bom, de acordo com o Fragrantica, esse perfume aqui tem notas de couro preto, notas terrosas e algodão doce. E quando você vê nota de algodão doce, a primeira coisa que vem à cabeça, o que é? Baccarat Rouge. Vou borrifar ele aqui na fita para comparar também. Caraca. $20 aqui embora. Então, o Baccarat Rouge aqui e o Zara aqui. Como eu sei que o Baccarat Rouge vai ser bem mais forte, eu vou cheirar o Zara aqui de novo primeiro. Cheirar o Baccarat Rouge agora. Cara, não tem nada a ver esses dois perfumes. Nada. Então eu acho que o pessoal no Fragrantica aí viajou dessa vez. Bom, esse perfume aqui eu comprei ele no Japão. Então eles colocam uma etiqueta branca com os escritos em japonês que eu não tenho a menor ideia do que seja. Coisa que não tem em nenhum outro frasco aqui da minha coleção. Por ser um perfume que pra mim não tem nada de especial, e pelo fato do pessoal ter viajado na maionese,
falando que eles parecem aqui com o Baccarat Rouge. Agraciar esse perfume aqui com a nota C. Tá de bom tamanho. Próximo perfume da lista, esse perfume aqui. É o Vibrant Leather and Violet Elixir. Vou rifar ele na fita aqui. Também tem a tampa imantada aqui. Borrifador excelente. Melhor que muito nicho. Melhor que muito borrifador de Tom Ford. Esse perfume que eu já falei no canal antes. Então se você já assistiu meus outros vídeos, você já sabe qual que vai ser a minha nota para esse perfume aqui, provavelmente. E muita gente fala, e eu também concordo, que esse perfume, pela folha de violeta aqui, ele se parece bastante com um perfume que custa umas 10 vezes mais, ou até mais, que é esse aqui. É o Amouage Portrayal Man. Cara, esse frasco aqui é um dos frascos mais bonitos da coleção. Obviamente, vou borrifar ele no papel para poder comparar. Vou borrifar ele aqui. Uma das coisas que a Amouage faz para ajudar a identificar falsificações é esse aqui, ó. A tampa dele é imantada. Se você girar a tampa, o imã sai. Se eu puxar aqui, não sai. Então, vamos lá. Esse é o Zara, esse é o Amouage. Zara primeiro. O Amouage agora. O Amouage ele é um pouquinho mais forte. Mas dá pra sentir fácil a folha de violeta nos dois aqui. Bom, esse perfume aqui, se eu não me engano, eu paguei uns $50 nele. Um pouquinho mais caro pra Zara, né? Só que como a concentração dele é parfum, é elixir, eles cobram um pouquinho mais pelo perfume. Só que pra mim vale. Vale os $50, fácil. É muito parecido. Bom, lado ruim da Zara, como eu já falei aqui no canal antes, eles descontinuam perfumes muito rápido. Então, antes de eu começar a usar mais esse perfume aqui, quando eu percebi que o perfume era bom, quando eu ia comprar outro, já era. Já tinha descontinuado. Esse perfume aqui, por ter um cheiro muito bom e se parecer muito com esse Amouage que eu tenho aqui na coleção, que é um dos favoritos meus também, eu não poderia dar uma outra nota para esse perfume que não fosse esse. Vibrant Leather and Violet Elixir, nota S. Próximo perfume da lista, esse aqui, é o Sand Desert at Sunset Intense. Esse tem a tampa dourada. Vê que a diferença aqui para o outro perfume, que não é a versão Intense. Ele tinha a tampa preta, versão Intense tem a tampa dourada. Vou borrifar ele na fita aqui. Borrifador muito bom também. Esse perfume aqui tem muita gente que fala que parece com o Kilian, que é o Angel Share. Eu tenho só um decante do Angel Share aqui, não tenho um frasco. Vou borrifar ele aqui no papel também. Apesar de ser só um decante, bora comparar. Bom, sinceramente, não é meu tipo de perfume favorito. Perfume doce, assim. Acho que se parecem, sim. Bom, por não ser um estilo de perfume que eu gosto muito, na verdade eu acabo me desfazendo de vários perfumes doces que acabam entrando na minha coleção. A nota para esse perfume aqui vai ser B. Bom, reta final, penúltimo perfume, esse aqui. É o Very Very Rich. Vou borrifar ele na fita aqui. Jato estranho. Esse aqui é mais um Zara que tem folha de violeta, mas ele também tem jasmim. E obviamente, por conta do nome aqui, tem vetiver também. Bom, como eu disse, quando tem frascos menores como esse frasco aqui é de 20 ml. Eu geralmente compro o frasco menor, mas não foi uma escolha muito inteligente para esse perfume aqui. Esse perfume aqui é muito bom. Um arrependimento de ter comprado só 20 ml dele. E obviamente, já foi descontinuado, não tem como achar mais. O engraçado é que se você entra no Fragrantica e vê as avaliações desse perfume aqui, vai ter gente falando que é o melhor perfume que a Zara já lançou e outras pessoas falando que tem cheiro de produto de limpeza de banheiro. Aqui em casa não tem produto de limpeza com esse cheiro assim não. Cara, muito bom mesmo. Então por ser um perfume muito bom mesmo, Very Very Rich, nota S. Se você conseguir achar esse perfume aqui, vai sem medo. Bom, e agora o último perfume dessa lista, é um perfume que eu já falei aqui no canal. Então, quem já assistiu meus outros vídeos vai saber qual que vai ser a minha nota para esse perfume. É esse perfume aqui, Le Desjardins. Vou borrifar ele na fita aqui. Borrifador muito bom. Antes de sentir o cheiro na fita aqui de novo,
Esse perfume aqui é um Chypre, então é um perfume com um aspecto bem vintage, bem das antigas assim, não é tão fácil de agradar assim como os outros perfumes que eu falei aqui antes. As principais notas aqui desse perfume são o couro e a rosa, mas principalmente o couro. Recomendaria esse perfume aqui para qualquer estação, exceto talvez para o verão, que eu acho que ele é um perfume muito forte para o verão. Pode acabar sendo um pouco enjoativo. Bom, é um perfume que lembra vários outros perfumes que eu tenho na minha coleção, incluindo o Mitsuko da Guerlain, que é um perfume bem clássico, bem famoso também. Por ser um perfume bem clássico e famoso, e por eu ter comentado aqui já no canal em outras oportunidades, esse perfume aqui pra mim, nota S. Então tem essa lista aí agora que eu tô mostrando aí na tela. A gente tem 4 nota S, 3 As, 4 Bs, 2 Cs e 1 D. Então por que cargas d'água eu coloquei esse S+, S+. A gente tem 4 perfumes com nota S. Provavelmente eu gosto de algum desses 4 mais do que os outros 3, certo? Dentre esses 4 perfumes com nota S, obviamente eu vou gostar de algum mais do que os outros. E quem já viu os outros vídeos aqui do canal sabe qual perfume que eu tô falando aqui. Pra mim, o melhor perfume da Zara que você pode comprar, se tiver disponível e você gostar desse estilo, é um perfume que dá pra comprar de olho fechado. Não é um perfume fácil de usar, então acho que já ficou óbvio que qual perfume que eu tô falando. Meu perfume favorito da Zara, meu favorito mesmo, é o Leda Jardin, promovido aqui pro S+. Esse perfume aqui eu recomendo de olho fechado. E na verdade, todos esses perfumes que eu falei aqui hoje, se eu me desfizesse de todos os perfumes de nota mais baixa e ficasse só com esses perfumes aqui, eu ficaria satisfeito. Eu poderia reduzir facilmente de 14 perfumes para esse 7 aí. É isso, o melhor perfume da Zara pra mim é esse aqui, Leda Jardin. Mas qualquer perfume, se você encontrar dessas 3 categorias aí, da S+, S e A, recomendo de olho fechado. Bom pessoal, essa foi a primeira tier list que eu fiz aqui no meu canal. Se você gosta desse formato de vídeo, deixa um comentário aqui embaixo para eu poder saber. Deixa uma curtida também se você gostou do conteúdo. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.